Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Como fazemos todas as quartas-feiras, estudamos um capítulo deste livro. Boa noite Sônia, Sueli, boa noite a vocês, sejam todas bem-vindas, gratidão pela presença e nós estamos então dando início, como eu falei, a mais um capítulo deste livro, Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. O Vitor do Fala Aprendizes chegou, boa noite. Só me dá um feedback do áudio e da imagem, se está funcionando, fluindo bem. Antes de eu mandar os aviõezinhos, aguardando o retorno. Está alterando grave, o som infelizmente... não sabemos o que fazer, é só mudando de plataforma, né? Só começarmos a trabalhar com o YouTube, quem sabe o Instagram resolve nesse meio tempo. Ari, boa noite, amigo, seja bem-vindo. A Sueli falando que está perfeito, olha só, que coisa estranha, né? O Vitor me falou que está dando alternância no áudio, e aqui a gente fica perdido realmente. O Instagram está tendo esses problemas, e deixa a gente muito desanimado, né? Porque a gente gosta de fazer um trabalho de qualidade, com muito carinho, e no entanto a gente se depara com essas situações que, para quem está assistindo, para nós não, que a gente não percebe aqui, mas para quem está assistindo realmente não fica muito agradável não, né? Mandar rapidamente os aviãozinhos para não perdermos muito tempo. Ok. A Leninha chegou também, boa noite. A Sônia falou que o som está ótimo, aqueles percalços do nosso Instagram, né? Mas vamos procurar, né, fazer o nosso melhor. O bom é que a gravação está ficando perfeita, pelo menos isso, né? Vou fixar aqui o comentário e daqui a pouco eu vou fazer a síntese do capítulo anterior, né? O Gleison e a Vanessa chegaram. Vanessa, me dê notícia depois, tá bom? Como é que está a situação lá? Tá bom? A nossa amiga Silvia, nós tivemos notícia hoje da Débora, que ela está se recuperando, está ficando bem. Então é muito importante, né? Muito importante a gente vibrar por todos. Avelino chegou conosco também. Boa noite, Avelino. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos no capítulo 21, este livro que tem 37 capítulos, mais o pós-fácil. Então, tecnicamente, seriam 38 capítulos por conta do pós-fácil, né? Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Mas capítulos são 37 realmente, e nós já estamos no capítulo 21. Então já estamos nos encaminhando para a segunda metade do livro. E lembrando aos amigos que na próxima quarta-feira teremos uma convidada, a Flavinha, a nossa amiga Ponto Espírita, vai estar conosco conversando sobre o capítulo 22, Socorro ao Irmão Infeliz. Então, semana que vem, teremos uma convidada aqui conosco, Flavinha, amiga Ponto Espírita, na próxima quarta-feira, dia 29. E antes disso, nós teremos no próximo sábado, o Sabadou Espírita, 21 horas, eu vou estar abrindo a live pelo Encontro Ponto Espírita e também teremos vários amigos da turma do Encontro Espírita, das pessoas que já fizeram o Sabadou, o nosso grupo. Nós vamos estar nos revezando em blocos, 3 blocos de 20 minutos. Então, os primeiros 20 minutos vêm 3 pessoas comigo, aí depois eles saem, eu trago mais outras 3 pessoas, e aí a gente fecha também com mais 3 outras pessoas. São 9 pessoas, né? 9 pessoas, e 9 pessoas, comigo 10, né? No caso, a Vanessa dizendo, hoje ele está saindo da sedação, está bem agitado. A enfermeira foi dar um banho e ele, agitado, tirou o tubo, deixando ele no oxigênio. Porém, o médico disse
que por enquanto ele está aguentando. Vamos vibrar, né? Vamos em vibração também, que a prece é sempre bom, a prece é sempre gratificante. Lucimar, boa noite, seja bem-vinda. Bom, já temos 5 minutos de live, como normalmente eu faço uma síntese do capítulo anterior. O capítulo anterior é o capítulo 20, em trabalho. E o que aconteceu? O filho daquela senhora acamada, cujo pai fez uma prece, rogou assistência espiritual. Vejam como a espiritualidade não nos abandona. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. A espiritualidade não nos abandona. Aquele senhor fez uma prece em favor de sua filha e essa prece chegou ao plano espiritual. E aí, benfeitores queridos, juntamente com os estagiários, né, que Jerônimo Mendonça e outros espíritos estavam estagiando no plano espiritual, foram ao socorro daqueles irmãos queridos. E nesse momento, o que aconteceu? O filho dessa senhora que estava acamada passou pela padaria e a senhora, a dona da padaria, perguntou da mãe dele como que ela estava. Ele relatou a situação e falou assim: olha, nós podemos, eu e mais algumas amigas, fazermos uma visita a ela? Não, claro, pode fazer uma visita. E sabendo que ela era espírita, falou de levar também algumas amigas para fazer uma reunião, um culto do Evangelho no lar naquela casa. E quando ele relatou esse fato para a mãe ficou muito feliz, que oração nunca é demais e sempre ajuda sobremaneira. E por conta disso, uma das pessoas que foram visitá-la é uma médium que tinha uma vidência e percebeu que aqueles irmãos que estavam ali sugando as energias daquela irmã, eles estavam ali no ambiente. Então, com muita delicadeza, ela falou: olha, recomendo que vocês continuem o trabalho na casa espírita, para que vocês possam receber melhor cuidado, melhor tratamento. E assim o fizeram. A vizinha dela, a dona da padaria, se comprometeu a levá-la até lá. E nesse meio tempo, os espíritos que estavam naquela casa, como a energia havia se modificado por vibrações positivas, eles acabaram saindo, foram em busca de outros ambientes. Como que eles colocam, né? A oração e a elevação da frequência vibratória permitiram a mudança repentina nas emanações do pensamento da irmã acamada. Consequentemente, esses irmãozinhos infelizes retiraram-se daqui. Com certeza estão vagando pelas proximidades, procurando pessoas vibrando em baixa frequência para uma ligação de incômodo. Então, eles seguiram outro caminho. Enquanto isso, à noite, houve o encaminhamento. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Houve o encaminhamento desses irmãos daquela casa, a senhora, os seus filhos, o pai dela, em espírito para um tratamento espiritual. E aí eles perceberam já que esses espíritos, encarnados, o filho, os 2 filhos dessa senhora, essa senhora, o pai dela, eles receberam toda a ajuda espiritual para o tratamento que iria ser iniciado na sequência, Bom, agora nós vamos adentrar o capítulo 21. E no capítulo 21, vamos falar da casa espírita. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Chegou na hora da leitura, Clara. Lembrando que a Clara e também a nossa querida amiga Jucimara são pessoas que já estão escaladas, não temos data definida ainda, para virem fazer uma live sobre este livro conosco, um dos capítulos. Nós teremos a Flavinha no dia 29, a Neuza no dia 7 de fevereiro, salvo engano, capítulo 30. Então, tirando o capítulo 22 e o capítulo 30, tanto a Jucimara como a Clara já podem ir escolhendo. Lembrando que
capítulo 25 vai ser este ano e o 26 só o ano que vem, tá bom? Então vamos na casa espírita. Ao amanhecer, a alegria estava estampada no rosto de toda a família. Acordaram descansados dos últimos acontecimentos. Sentiam-se restabelecidos para a lida do cotidiano e nossa irmã estava mais fortalecida. Ainda bem que acordei bem melhor hoje, falava com sua irmã ao tomar o café. Estou com muita vontade de conhecer a casa espírita para a qual fomos convidados. Estou confiante em um tratamento espiritual e sei que Deus há de nos ajudar. Com certeza, minha irmã, pela seriedade de sua vizinha e disposição do grupo, acredito também. Assim, passaram-se ao cotidiano doméstico. Nós que a tudo assistíamos em uma permanência de 3 dias, notávamos o encaminhamento da situação. Inquirimos ao benfeitor mais uma vez sobre os espíritos que acompanhavam a irmã acamada à nossa chegada. Ele aludiu: confiemos na providência divina, Jerônimo. Tenha certeza de que, pela boa vontade da família e méritos alcançados, eles também serão tratados. Vamos continuar o trabalho do dia em oração e vigilância. O dia transcorreu. No final da tarde, a vizinha tocou a campainha. Vinha alguns minutos mais cedo, para chegarmos com folga de tempo à casa espírita. Não necessitamos de atropelos. A irmã está caminhando bem ou necessita de apoio? Assim, entabularam uma animada conversa. Com a prestativa senhora, chegou um dos espíritos trabalhadores da casa para proteger e garantir que nada acontecesse em matéria de tropeços e impedimentos. Organizaram-se com tranquilidade e seguiram-se por hora sem a presença dos 2 jovens que se juntariam a eles em breve oportunidade. Era noite de reunião pública e os trabalhos de explanação do Evangelho, passes e água magnetizada eram a base de todo aquele tratamento. Foi explanado o tema, a piedade de O Evangelho segundo o Espiritismo, e todos se sentiram confortados diante das benesses colhidas. Percebemos o socorro de uma forma bem mais ampla do que quando éramos meros espectadores. Grupos socorristas de várias ordens intercediam pelos presentes, fossem médiuns, passistas, visitantes, vizinhos, passantes pelas calçadas. Ali todos recebiam um tratamento eficaz. Em pouco tempo vimos chegarem guardiões com 2 dos 3 irmãos que até o dia anterior estavam ligados à nossa tutelada. O trabalho de resgate funcionou, porque cederam aos esclarecimentos. Foram buscá-los pelas vias públicas, por onde caminhavam alheios, fazendo planos para destinos outros. Seriam levados para conversação e evangelização naquela mesma noite. Estariam abrigados, acreditando serem recolhidos a um simples albergue. Fora-lhes prometido cama asseada, alimentação e uma troca de roupa. Como víamos, tudo estava disposto ao tempo do entendimento. Após a reunião material, que ocorreu em torno de 1 hora, voltamos para a casa da família, que estava sendo auxiliada. O benfeitor nos orientou que na noite seria de muito trabalho de nossa parte, pois o líder do grupo de irmãos doentes tentaria estabelecer novo contato e verdadeiro assalto à nossa tutelada. Com a demandada dos companheiros, ele tivera a certeza de que havia
ação socorrista e intercessora em andamento. Por isso estava enfurecido, arrebanhando desocupados do além, a fim de ir violar aquele lar e, consequentemente, marcar o território que achava ser o seu. Boa noite, Marisa. Boa noite, Sônia. Boa noite, Regina. Gratidão pela presença de vocês. Bom, nós pudemos observar aqui algumas situações muito peculiares, né? Depois desse tratamento espiritual, vejam que aqueles espíritos daquela casa que estavam assediando a nossa irmã, eles tinham sido retirados, saíram daquele ambiente, não encontraram mais a vibração para que eles pudessem, como eu diria, para que eles tivessem meios, né, mecanismos. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Eles tivessem mecanismo para continuar assediando, porque é uma questão de vibração e sintonia. Pelo comportamento, pelas atitudes daquela irmã, ela havia atraído a presença desses irmãozinhos inferiores. Por conta disso, eles estavam ali naquela casa sentindo-se muito à vontade. Quando mudou-se a vibração, quando mudou-se a energia daquela casa, veja, a equipe que o Jerônimo estava ali junto, estava há três dias trabalhando naquele ambiente. Então, eles se sentiram, né? Se sentiram, como eu diria, deslocados, né? Não tinha mais ambiente para eles, e eles saíram. E o fato daquela família também ser levada espiritualmente em desdobramento à casa espírita, onde eles receberam toda a ajuda espiritual, fez com que eles no dia seguinte já acordassem bem melhor. Aquela senhora doente, ela já estava bem mais disposta, bem mais alegre, e não via a hora de ir à casa espírita, pois sentia dentro de si um amparo, uma certeza, na verdade, que a cura dela viria desta ajuda espiritual. E assim o fez, né? Assim o fez. Que mais que ele vai falando aqui, ó? Quando a vizinha chegou, uma coisa importante também, a vizinha chegou um pouco antes do horário marcado. Por quê? Para a gente chegar sem atropelo à casa espírita. E assim devemos ser nós. Se vamos frequentar uma reunião doutrinária, se vamos frequentar uma palestra, qualquer tipo de atividade na casa espírita, recomenda-se que a gente chegue pelo menos com uns 15 minutos de antecedência, para que a gente consiga serenar o espírito, tranquilizar a nossa agitação do mundo exterior, para que a gente consiga ficar tranquilo e sereno naquele ambiente, né? E eles foram, depois os dois irmãos iriam mais tarde. E uma coisa que o Jerônimo comentou, que era uma reunião de evangelho, passes e água magnetizada, e caiu o tema a piedade do evangelho segundo o espiritismo. Por exemplo, nessa casa espírita, e era comum também o Jerônimo fazer dessa forma, quando ele ia fazer uma palestra, abria-se o evangelho segundo o espiritismo ao acaso, que nós sabemos que não existe acaso, abria-se e aí aquela mensagem o Jerônimo fazia a palestra. E assim acredito deva ter sido feita nessa casa espírita também. E uma coisa que o Jerônimo relata para nós da condição de espírito, que ele não tinha ideia, embora conhecesse todo o mecanismo do plano espiritual, mas ele não tinha ideia de quantos e quantos trabalhadores acolhiam a casa espírita. Seja o palestrante, seja o passista, seja a pessoa que está recebendo ali na casa, os visitantes, frequentadores, todos recebiam ajuda, inclusive até mesmo aqueles que passavam nas calçadas, os vizinhos e até mesmo aqueles que passavam na calçada. Às vezes você está passando de frente a uma casa espírita, você está sendo ajudado sem mesmo entrar dentro da reunião. É isso que o Jerônimo nos traz com muita propriedade, né? E ele fala assim, né?
como que ele diz, olha, percebemos o socorro de uma forma bem mais ampla do que quando éramos meros espectadores. Grupos socorristas de várias ordens intercediam pelos presentes, fossem médiuns, passistas, visitantes, vizinhos, passantes pela calçada. Ali todos recebiam tratamento eficaz. Então vejam, né, que situação. Nós não temos ideia. Nós vamos à casa espírita, achamos que é tudo ali, são só encarnados, né? Nós que não temos a capacidade de ver, de sentir a presença dos amigos espirituais. É como se a gente fosse numa qualquer culto religioso, mas existe uma multidão de trabalhadores do bem auxiliando aos trabalhos da casa espírita. Nas câmaras de passe, desde as primeiras horas da manhã é feita uma limpeza espiritual, é trazido equipamentos que nós não temos capacidade de imaginar para trabalhar as energias dos irmãos que vão ser assistidos, a trabalhar a fluidificação, a magnetização das águas. Então é uma coisa realmente fantástica. E uma situação também que o Jerônimo vai nos recontar aqui, que em pouco tempo ele viu chegar guardiões com 2 daqueles 3 irmãos. Não eram 3 irmãos que estavam ali obsediando aquela nossa irmã naquela residência? Então, depois que o ambiente se modificou, eles saíram. E um guardião daquela casa espírita conseguiu trazer 2 daqueles 3. 2 daqueles 3 irmãos que foram tocados, acolhidos, né? E foi prometido a eles um acolhimento, como se fosse uma casa de repouso, onde eles receberiam também, né? Cama aciada, alimentação e uma troca de roupa limpa. Veja, espírito precisando disso? Sim, pois eles estão tão materializados que eles não conseguiam saber ainda que estavam na condição de espíritos. Não conseguiam, estavam tão ainda presos à matéria, à questão material, que para eles, então, prometendo cama, alimentação, roupa limpa, é como se eles fossem para um albergue. E aí eles vieram e iriam receber depois todo o tratamento da assistência espiritual. Aí o benfeitor espiritual daquele grupo chamou o Jerônimo e mais os outros trabalhadores, falou que aquela noite especial, haveria de ser um trabalho de extrema vigilância e oração para aquela família, pois aquele líder daquele grupo, percebendo que eles estavam, que havia realmente um envolvimento espiritual, uma equipe socorrista para aquela casa, ele ficou muito nervoso, muito irritado, ficou colérico e estava regimentando desocupados, espíritos desocupados pelo caminho, para fazer uma nova investida, porque ele se achava que aquele território era dele. A Sueli falou assim: estou lendo Aconteceu na Casa Espírita, e nos mostra claramente os bastidores, que trabalho lindo da espiritualidade. Pois é, Sueli, exatamente. E aqui retrata também com a mesma particularidade. Boa noite, Leila, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Então nós percebemos que aqueles irmãos que tinham saído daquela casa, 2 conseguiram ser acolhidos, orientados, encaminhados. Eu sabia, aconteceu na Casa Espírita, Sueli, fica tranquilo. E então, os 2 irmãos, 2 daqueles espíritos conseguiram ser acolhidos, mas o líder deles se sentiu como se ele tivesse sido expulso daquele ambiente. Mas peraí, é minha casa, eu tenho que tomar posse. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Tem que tomar posse. Então ele não se deu por vencido. E vejam que o trabalho que nós temos quando estamos passando por algum trabalho de envolvimento espiritual, não precisa nem ser uma obsessão, mas um envolvimento espiritual precisa-se de muita vigilância, muita oração. Nós até recomendamos aos irmãos que quando você, paralelamente às questões de doença física, quando você está com uma doença física, você vai ao médico, ele te receita um medicamento para você tomar várias vezes durante o dia, durante tantos dias.
Depois que você está bem, você pode parar o medicamento. E alguns medicamentos você tem que fazer um desmame, quando aqueles psicotrópicos e tudo mais. Mas no caso, qual que era a situação? Aconteceu, você está passando por um problema de ordem espiritual, está fazendo um tratamento espiritual. O que recomendam? Vigilância e oração e culto do Evangelho no lar. Então, quando a situação está difícil, recomendo os amigos espirituais que a gente faça o culto do Evangelho no lar todos os dias, de uma forma profilática, entendeu? Não precisa ser muito extenso, mas que você faça regularmente, todos os dias. Depois que a situação equilibrar-se, você volta a fazer uma vez por semana, como você estava habituado, pois oração nunca é demais. Oração nunca é demais. E aqui então o benfeitor querido falou para o Jerônimo que eles tinham que ter agora um cuidado redobrado, né? A noite seria de muito trabalho de nossa parte, pois o líder do grupo de irmãos doentes tentaria estabelecer novo contato e verdadeiro assalto à nossa tutelada. Então, precisamos estar atentos e vigilantes, pois quando a gente baixa a guarda, aí, né, quando a gente baixa as nossas defesas espirituais, a gente dá acesso para que irmãozinhos inferiores possam chegar até nós. Então, cuidado redobrado nas nossas atividades do dia a dia. Então, o capítulo hoje era um pouco menor, tá? Semana que vem nós teremos a Flavinha, na próxima quarta-feira, no capítulo 22. Aproveitando a Marisa aqui, que é a mãe da nossa querida Miriam. A Miriam tem live amanhã, salvo engano, né? Acho que deve estar tudo bem com ela, né, Marisa? Mas a Miriam deve fazer a live amanhã às 22 horas no perfil @meuslivrosemespíritas. Siga o perfil da nossa querida amiga. Retomando os avisos, no próximo sábado, 21 horas, um grupo de amigos reunidos no Sabadou Espírita, o último Sabadou do ano, nós vamos nos reunir para falar sobre um tema: o que é ser espírita para você? Cada um dos nossos amigos vai dizer a sua versão, o seu entendimento que pensa o que é ser espírita para ele. Vai ter praticamente 6 a 7 minutos, pois a rotatividade vai ser grande, porque nós temos 3 blocos de 20 minutos para fazermos em 1 hora. Então convido vocês para sábado próximo, 21 horas, estarem conosco no perfil Encontro.espírita. E no domingo, excepcionalmente, 19 horas, um horário que normalmente não faço live, mas para não entrar na live dos nossos amigos, como o Vitor do Fala Aprendizes, o Vitor do Coração de Luz e a Flavinha, faz live 8, 9 e 10 da noite, nós vamos fazer a live às 7 da noite. Trazemos aqui o nosso amigo Carlos Gomes do perfil Somos Espíritas e vai estar conversando conosco sobre a palestra 15 que está lá no nosso canal do YouTube, do Jerônimo Mendonça, que foi feito em Maringá, no Paraná. A alegria de viver é o tema da palestra. Então, estejam convidados, marquem na agenda de vocês. Amanhã, 22 horas, Meus Livros Espíritas. Sexta-feira, 22 horas, Essência.espírita com a Neuza. Sábado, 21 horas, Encontro Espírita. 22 horas do sábado, Somos Espíritas. Domingo, 19 horas, Reflexões Aloísio com Carlos Gomes do Somos Espíritas. 20 horas, Fala Aprendizes. 21 horas, Evangelho com o Grupo Coração de Luz, do Vitor. 22 horas, o Evangelho Online com a Flavinha. Então, eram esses os recados. Vamos fazer as nossas vibrações, em especial para o pai da nossa Vanessa, para a nossa amiga Silvia e para aqueles que vocês estão em pensamento neste momento. Assim, amigos queridos, envoltos num só pensamento, numa só vibração, vamos orar por esses benfeitores amigos que estão sempre nos auxiliando. Jerônimo Mendonça, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica espiritual que está sempre nos amparando, pedindo que o nosso Mestre Jesus, possa abençoá-los
e trazer muita luz a esses espíritos queridos. Vamos rogar a Jesus também que possa abençoar a cada um de nós que se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois, que possa abençoar os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces ou estão em nossos pensamentos neste momento. Mentaliza essa pessoa que está às vezes perturbada, está passando por alguma dificuldade, que a espiritualidade possa envolvê-la neste momento, acerenando o seu coração, retirando todas as energias deletérias que porventura estejam envolvendo. Que possa levar luz também, Senhor, aos orfanatos, aos asilos, às prisões e aos andarilhos que perambulam pelas ruas, sem um lar, sem um teto. Rogamos em especial pelo pai da nossa querida Vanessa e também pela nossa amiga Silvia, que eles possam receber da equipe médica espiritual toda a cura, toda a vibração de saúde, paz e harmonia espiritual para equilíbrio e assim estarem bem, perfeitamente em paz e harmonia. Rogando a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço a cada um de vocês. Boa noite, Solange. Mas a live vai estar salva, dá para você assistir. Mas que bom que você chegou. Vibrações de paz e amor para você também e para todos os nossos amigos que aqui estão sempre conosco. Amigos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até sábado próximo, 21 horas, no perfil Encontro Ponto Espírita. Tchau, gente!